Sejam bem-vindos a mais um BrutaCast. Eu sou o Bruno, sou gerente de operações aqui na Bruta. Hoje com a gente está a Izzy. Fala, Izzy. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Izzy, trabalho com gestão de produto, desenvolvimento de produtos, mais ou menos 3 anos e há muito mais tempo que isso com prevenção à fraude. Hoje a gente vai falar sobre a cultura de colocar o cliente no centro, ou customer centric. Esse vai ser o tema do nosso BrutaCast, então solta a vinheta. Para a gente começar o papo, Izzy, eu acho que seria legal a gente tentar conceituar ou trazer a síntese do que é essa cultura de customer centric. Legal. Para produto, a gente sempre pensa em como resolver um problema, né? É mais comum a gente usar até o termo dor, como resolver uma dor, como, primeiramente, né, identificar uma dor de um cliente e como resolver de forma efetiva mesmo essa dor do cliente. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando a empresa tem esse tipo de pensamento, a gente está colocando o cliente no centro das ações, no centro de como a empresa se movimenta no mercado. Uma coisa interessante em pensar, por exemplo, num produto nesse sentido, é que ele já nasce a partir da dor do cliente. Então, ele já nasce colocando o cliente no centro da coisa, né? Inclusive, tem até um conceito que é a curva de adoção. Então, ali no começo dessa curva, tem ali os curiosos, as pessoas que adotam primeiro alguma inovação, e entre o pico dessa curva e esse comecinho, tem o que se chama de abismo. E aí eu posso dar até um exemplo de um produto que veio para resolver problema de mobilidade. Eu não sei se você já viu, e ele teve um outro destino, porque ele não conseguiu transpor esse abismo. Não sei se você já viu em shoppings que tem seguranças que eles se locomovem pelo shopping com não é um carrinho, sei lá, um hoverboard, não sei qual é o nome. Ah, e um board em duas rodinhas. Eu sou louco para andar naquilo, Esse adoraria. negócio. E ele é super tecnológico, ele se movimenta com o movimento do corpo mesmo, né? Ele anda, ele tem a propulsão a partir do movimento do corpo. Ele veio para resolver um problema de mobilidade, mas ele não teve uma ampla adoção. Ele não transpôs esse abismo de adoção. E aí ele ficou muito nichado, né? Ele ficou ali preso nos seguranças de shopping centers muito grandes e, e ficou destinado para esse uso. Então, quando a gente coloca o cliente no centro e entende exatamente qual é a dor dele, a gente consegue entender que talvez isso não é bem exatamente ali o que vai resolver um problema de mobilidade. Então, é super importante colocar o cliente no centro, entender perfil de cliente, fazer o desenho desse perfil, entender quais são as dores desses clientes, para a gente aí, então, poder trazer hipóteses de solução e testar. É super importante testar, né, para É, não ter um grande investimento em sei lá, num hoverboard e perder esse investimento, né? Ficar super nichado, não transpor aí esse abismo de adoção. é super interessante você trazer todos esses pontos, desde da identificação de soluções para o cliente. É muito comum pensar numa cultura centrada no cliente quando a Uhum. gente fala de atendimento. E o que você está dizendo é que não, isso é só um pedaço da coisa toda, talvez um pedaço até posterior a tudo isso. Então, por exemplo, se o produto for desenvolvido e ele seguir, se ele, ele seguir sem considerar a experiência do cliente, sem considerar a usabilidade do cliente, ele vai ter muito Uhum. mais problemas para serem resolvidos, é,
no CS, né, no atendimento, no suporte ao cliente, do que um produto que é pensado desde o início para o cliente ideal. É possível, então, Izzy, que tenha alguém ouvindo a gente que está com um problema com o seu produto ou com o seu serviço sendo comercializado e, na verdade, o problema esteja aí, em não ter o desenvolvimento do produto ou o desenho dele para a pessoa certa, com o preço Uhum. certo, no lugar certo? Sim, super. Não validou com o cliente se é algo que resolve o problema dele, né? Se resolve algum problema. É óbvio que as empresas elas vão se posicionar, sei lá, pode ser uma aspiração do dono da empresa. Poxa, eu quero fazer algo que resolva problema de mobilidade. Isso é bem amplo, né? Talvez tenha sido até a aspiração do cara que pensou na Uber. Quero resolver um problema de mobilidade de grandes cidades. Mas aí, e existem várias formas de resolver o problema. E aí, quando você traz o cliente para o centro e entende, não pergunta para ele, né? Tem uma frase associada ao Henry Ford, cara que criou a Ford, né? Se você pergunta para os seus clientes, se ele perguntasse, melhor dizendo, para os clientes dele o que eles queriam, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. Então, não é só chegar e perguntar ao cliente o que você quer, né? Na verdade, tem fazer todo o entendimento do que é necessário para ajudar o cliente a cumprir uma tarefa. Por exemplo, uma tarefa de mobilidade, de se deslocar em uma cidade como São Paulo, que é super complexo. Para quem está em São Paulo, né, entende que se deslocar em São Paulo é complexo, o transporte público não é legal, dirigir também por São Paulo é uma tarefa super difícil, então, como resolver este problema de mobilidade? Então, não é perguntar para o cliente, mas entender toda a complexidade que tem um problema, em uma dor, e pensar em hipóteses sobre como resolver e testar. Tem uma outra frase que diz que você tem que ter vergonha dos testes que você vai fazer, dos produtos, do MVP, né? Do produto mínimo viável, né? O que é minimamente viável para você testar e validar. Então, você tem que meio que ter vergonha dele. Porque você está testando, você está entendendo se aquilo gera algum valor para o seu cliente. E aí, se você consegue ter essa resposta, se sim, você segue em frente e faz o investimento, e se não, você já descarta sem um grande investimento naquilo e vai para outra hipótese. Sem grande investimento de tempo e de dinheiro e vai para outra hipótese. E é assim que as grandes empresas fazem, né? Eles testam muita coisa, muita coisa. Mark Zuckerberg está aí para falar que ele já testou várias coisas. Nós somos ratinhos de laboratório de Mark Zuckerberg, de todas as grandes big techs, aí, grandes empresas. Eles testam muita coisa e poucas têm sucesso, poucas eles levam para frente e têm sucesso. Então, acho que ouvir o cliente e fazer testes é talvez a chave, assim, o segredo. E se a gente for pensar no exemplo que você deu do Henry Ford, um troço tão disruptivo como foi o carro, na época que ele, Uhum. que ele foi criado, para quem estava ali com a necessidade, para o cliente, não faria nenhum sentido, assim, não era uma coisa que existia, né? A Sim, internet, imagina, a gente perguntar há 100 anos atrás como melhorar as comunicações ou como diminuir a distância entre as pessoas, assim, não é uma coisa viável, não é uma coisa que está no imaginário das pessoas. sim, Hoje é óbvio pra gente, porque é isso, a gente anda de carro, a gente tá aqui gravando, eu tô no Sergipe, você tá em São Paulo e a gente tá gravando ao mesmo tempo, assim, simultaneamente, sem nenhuma diferença, sem nenhum delay, assim, então isso é... E talvez a importância da pesquisa é muito importante, né? Não é que você não vai perguntar para o cliente o que é, mas como é que se interpreta isso sim. e talvez esse seja um outro abismo a ser transposto, que é o que o cliente quer e qual que é a visão do empreendedor ou de quem está, do criador, do product manager, daquele produto. Uhum. Porque é isso, tipo, não pode estar apoiado em uma única ponta, né? É a união dessas duas pontas. Não adianta o cara achar que criou um produto revolucionário só porque ele acha aquilo o máximo.
e só porque ele tem sim. dinheiro para enfiar naquele troço, assim, Uhum. não vai para frente se isso não atender a necessidade de pelo menos uma parcela relevante de pessoas. Imaginando agora um produto que está lançado já, que encontra problemas, né? Quais são os caminhos? Por exemplo, uma empresa que já está em atividade e quer se tornar customer-centric. Quais seriam os caminhos e por onde ela deve começar a fazer ou a migrar essa sua cultura para uma cultura customer-centric? Olha, o contato com o CS é super importante, porque ali é o primeiro canal de onde vem as dores do cliente, né? Então, ter uma atenção ao CS e ter um olhar muito atento ao que o cliente fala, como ele fala, traz muitos insights. Por exemplo, eu destinava uma parte do meu dia, né, das minhas atividades, para poder olhar as avaliações na loja do Google e na loja do iOS, né, da Apple, de aplicativos. Lá é uma fonte riquíssima de insight, assim, do que está acontecendo de errado. Porque às vezes a gente pensa no mundo ideal, a gente desenha o mundo ideal, a gente desenha o hoverboard, mas não era aquilo. Não tem uma adoção, né? Os números ali que a gente coloca de sucesso para o produto, ou eles não se movem como a gente esperava, ou eles se movem num sentido contrário, também como a gente não esperava, né? Então é super importante ouvir o cliente, um canal bem legal, assim, uma fonte legal é o CS, né? Eu sei que nem todas as empresas têm esse canal de contato com o cliente, mas é super importante ter. Se não tem, crie. E não é difícil, né? Não é ciência, assim, de rocket science, né? A ciência de... Como é que é rocket em português? Foguete, foguete, foguete. Não é ciência de foguete. Qualquer formulário, um endereço de e-mail, já abre um canal assim para que o cliente converse com você, para que ele demonstre se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito. E, se possível, também, eu acho super importante metrificar as coisas que são feitas. Tentar colocar, assim, estabelecer o que é sucesso. O que a gente precisa atingir, o que se parece com sucesso. E aí metrificar essas coisas, né? Porque aí você já vai ter um cheiro, assim, se está dando certo ou não, e se não tiver, e se estiver dando certo ou não, para os dois casos, é interessante ter esse canal de conversa com o cliente. Legal. E eu diria que também, independe do tamanho da empresa ou de que tipo de canais que você tem, que tipo de clientes que você tem, né? Seja ele o cliente final, seja ele um cliente Uhum, B2B, no geral, a comunicação é estabelecida com o cliente, né? Assim, a gente pode organizar isso e estruturar isso como um canal de atendimento, mas se isso não acontecer, é isso. Ele vai até o Reclame Aqui, ele vai até a sim, loja do aplicativo e vai falar por lá. Então, ter o controle desse canal, no melhor sentido de controle, assim, ter o controle do que você vai fazer com aquelas informações, de como é que você vai tratar aquelas informações, o que você vai destinar de energia tua e da tua empresa para o que está sendo dito no canal é muito importante. Eu trabalhei durante muito tempo com atendimento ao cliente e em uma empresa que tinha o cliente no centro, assim, todas as atividades, desde do início do produto, enfim, com a equipe que cuidava de fraude, né? Então, uhum, e eu me lembro que a gente migrou em determinado momento para uma métrica principal que era a do quanto que o cliente indicava a empresa uhum, para que é o NPS famoso, para o quanto de esforço ele necessitou para usar a ferramenta. E aí
tem um livro que é o The Effortless Experience, a experiência sem esforço, em tradução livre aqui, que fala exatamente disso, que ele teoriza sobre sobre a fidelidade do cliente está muito mais ligada ao quão fácil é ele utilizar aquele serviço ou aquele produto. E se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu não preciso pegar o meu WhatsApp e pensar em como é que ele funciona, em como é que eu preciso, quais passos eu preciso dar. Eu abro ele, eu tenho a foto de quem eu quero falar, eu clico, digito e envio. Então, Uhum. claro, né? Hoje é quase natural, isso tá. Então, o quanto que o WhatsApp, por exemplo, foi pensado desde o seu início para que isso fosse uma coisa natural, para que essa experiência ela se desse sem esforço, mas para que essa experiência tivesse, para que essa experiência estivesse integrada no dia a dia dos seus usuários, assim, ele não precisasse parar para pensar muito sobre o que fazer, assim. Então, eu acho que isso também fala sobre uma cultura com o cliente no centro, né? Super. E o WhatsApp, ele não é fácil para todo mundo, mas ele é fácil para o cliente do qual Meta se propôs a resolver Perfeito. um problema. Então, eles com certeza têm os perfis de cliente, né, as personas, eles entenderam os problemas dessas pessoas, as dores dessas pessoas sobre comunicação, e eles se propuseram a resolver esses problemas, entendendo, colocando essas pessoas no centro e testando e fazendo iterações, que a gente chama, né? Fazendo melhorias pequenas, mas constantes. Talvez o WhatsApp ele tenha mudado bastante de um ano para cá. Inclusive, eles colocaram AI, né? Não está disponível para todo mundo. Eles estão fazendo testes e vendo como as pessoas interagem com a AI dentro do WhatsApp e entendendo se aquilo que eles pensaram, aquilo que eles criaram hipótese, realmente é o que o cliente quer. Então, eles fazem os testes, não está disponível para toda a base, então tem aí AI, mas o que eu ia dizer é que acredito que o WhatsApp tenha mudado muito de um ano para cá. E a gente não consegue lembrar porque são mudanças pequenas, são interações pequenas, das quais a gente já faz parte, assim, do uso, né? Da usabilidade do aplicativo. Então, acredito que a gente nem consiga lembrar como que era o WhatsApp há um ano atrás, mas com certeza houveram muitas mudanças. Então, também isso é super importante. Como olhar para como as grandes empresas fazem, né? Colocando o cliente no centro, abrindo o canal de comunicação, ouvindo o cliente, fazendo testes, fazendo mudanças pequenas, entendendo se essas mudanças, ok, é legal, ela atingiu ali o que eu chamei de sucesso, vou fazer uma outra melhoria e fazendo pequenas melhorias. Né? Me parece também que nesse caminho, é claro, né? Cada produto vai ter o seu desenho para o público atendido, mas me parece que nesse caminho, se a gente parar para pensar, nesse exemplo mesmo do WhatsApp, ele tem uma interface que é simples mesmo, assim, ele se Sim. propõe a resolver esse problema de maneira simples. Eles poderiam. Isso é comum também, eu não sei, assim, é comum quando a gente está pensando em uma solução para o cliente, querer abarcar todas as soluções possíveis e todas as possibilidades possíveis que Uhum. isso pode acontecer. E às vezes, nesse caminho, a gente deixa complexo algo que poderia ser mais simples e poderia facilitar essa experiência, né? Sim, super. Eu estava usando, eu baixei o aplicativo do PicPay para poder ter apenas um aplicativo com dinheiros para poder andar por São Paulo e me sentir um pouco mais
segura. E aí baixei o aplicativo do PicPay para colocar dinheiro ali na conta e poder usar de forma pré-paga. Mas eu achei o aplicativo do PicPay tão complexo, porque justamente tem tantas coisas que eles colocaram, que eles fizeram. Tem até, eles disponibilizaram algo que eu achei até interessante, que você faz um empréstimo para uma pessoa física. Claro que tem um risco alto, e por conta do risco alto, você tem um retorno alto também, mas óbvio que o PicPay ali vai fazer todas as verificações e classificar a pessoa física com um risco, né, risco baixo, risco alto, de inadimplência, mas isso sairia de pessoa física, o dinheiro saindo de pessoa física para uma pessoa física, né, fazendo um empréstimo. Eu achei super interessante, mas isso está perdido ali no meio de um monte de coisa, de um turbilhão de coisas. E eu acho que talvez as pessoas os usuários do PicPay se sintam assim também. Meu, tem muita coisa aqui. Tem cartão do iFood, cartão do Xbox, investimento, transferência de pessoa para pessoa. E é uma infinidade de coisas, assim. Café expresso com creme, também dá para fazer. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, PicPay. Bom, indo aqui e aí, talvez para a gente fechar esse ponto, eu acho que tem uma questão também a ser respeitada, e talvez essa seja uma das importâncias de ter um público definido. Não dá para atender todo mundo, né, dependendo do produto. Não dá, Isso, assim, não dá para não atender todo dá. mundo. Então, é importantíssimo saber quem que é o seu público, para que você consiga direcionar a cultura da tua empresa para o público Uhum. certo, né? Então, por exemplo, assim que o Midjourney começou a fazer sucesso na primeira metade desse ano, eu quis muito utilizar e tal, essa febre de inteligência artificial, e a decisão do pessoal do Midjourney foi colocá-lo dentro da plataforma do Discord. E eu tive muita dificuldade para entender como é que ele funcionava, assim, coisa que garotos e garotas de 12 anos, 11 anos, 9 talvez, não nenhuma, assim. Usam de maneira muito tranquila, assim, muito natural, como eu uso o WhatsApp, por exemplo. Então, acho que Uhum. isso também tem que estar no radar de qualquer um que queira colocar o cliente no centro. E olha que legal, são plataformas diferentes para resolver o mesmo problema, né? O WhatsApp e o Discord, né? O problema da comunicação. Exato. O WhatsApp, ele é muito mais simples, tem menos coisas. O Discord tem várias coisas, várias possibilidades. Eu, inclusive, até acho que ele é muito utilizado, eu vejo ele sendo muito utilizado por desenvolvedores. Então, ele tem, sim, uma alta complexidade, não é algo simples, diferente do WhatsApp. Então, são coisas diferentes para públicos diferentes que resolvem o mesmo problema. Então, é aquilo também, né? Não dá para resolver todos os problemas de todas as pessoas. Legal é ter foco, ouvir as pessoas e fazer os testes, né? Colocar também o que é sucesso, né? As métricas, acompanhar e fazer as pequenas modificações e testando e ouvindo o cliente. É um ciclo, né? É cíclico isso. Sabe uma coisa interessante também de WhatsApp que eu gosto muito, mas nem todo mundo usa? Enviar dinheiro via WhatsApp. Nunca usei. É super simples. É mais simples do que o Pix, do que fazer Pix. Inclusive, eu tenho um grupo com as amigas que a gente vira e mexe faz nossas viagens, nossas coisinhas e precisa fazer o rateio das coisas, né? E eu sempre pago pelo WhatsApp. Eu escolho ali a pessoa para quem eu preciso mandar o dinheiro, né? Para quem estou devendo e faço ali, ele sai do meu cartão de débito. Tenho que cadastrar um cartão de débito, ele sai do meu débito e envia já para a pessoa que precisa também cadastrar o cartão de débito dela. Mas é
super prático, super rápido. É mais prático que o Pix. E as pessoas não usam, né? Então, é interessante você colocar coisas, talvez disponibilizar funções dentro dos aplicativos ou no seu negócio, que talvez outra empresa tenha feito e outra empresa tenha tido sucesso, talvez porque o público dessa outra empresa tem uma aceitação maior, e você vai lá, essa empresa fez, foi sucesso, eu vou fazer também. E coloca ali uma função que não é para o seu público, né? Não pega. Um problema de você olhar para o seu concorrente e falar, nossa, ele fez isso, ele colocou essa função, ou ele está vendendo esse produto, eu vou fazer também porque foi sucesso. É não olhar para o seu público e colocar isso no seu negócio, e aí ele fica ali uma coisa que não é utilizada e que você tem que dar manutenção. Não pode apenas colocar lá e deixar lá. Então, tem um gasto aí perene, né? Enquanto esse produto ou essa função está ali ativa, está ali disponível para o seu cliente. Tem que fazer uma manutenção, tem que olhar e não deixar as coisas quebrarem, né? Então, mais uma vez, super importante olhar para o mercado, né? Ver o que as pessoas estão fazendo, mas não simplesmente copiar e colar, né? Olhar e ver se faz sentido para o seu público. Mais uma vez, colocar o seu público, o seu cliente no centro. Afinal de contas, diria uma gestora antiga minha, se o cliente não estiver ali, a empresa não tem nem razão de ser. Então, eu Sim. acho que isso precisa estar no topo da cabeça de todo mundo. Eu acho que é isso. Izzy, obrigado, foi ótimo, adorei. Se você gostou, me manda um pix pro WhatsApp. Mentira. Obrigado, e até semana que vem com mais um BrutaCast. Um beijo. Valeu, galera. Beijo.